Olá, amigos que acompanham o SNTV, pelo portal cedosnaves.com e pelo nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar aqui com o governador Valdez Góes sobre um assunto que tem gerado polêmica no meio de alguns sindicatos, de alguns servidores, que é em relação ao aumento que foi concedido hoje de 2,8%. Governador, a gente queria que o senhor explicasse um pouco, a gente estava conversando aqui, que não é só esse aumento que vai acontecer, não é só os 2,8% que eles vão receber, mas sim algumas gratificações, algumas outras coisas. Eu queria que o senhor entrasse nesse assunto com a gente, governador. Olha, todos sabem o que tem sido, o que foram os 3 anos do Brasil e dos estados brasileiros. A maioria dos estados brasileiros, inclusive, suspendeu promoção, suspendeu progressão, atrasou salário, não pagou décimo, suspendeu o concurso público. Ao contrário, o Amapá trabalhou para garantir todos esses direitos. Então, mesmo com os 3 anos de profunda crise, nós mantivemos as progressões, as promoções, criamos algumas gratificações importantes para vários segmentos de servidores públicos, pagamos salário em dia, garantimos o 13º e realizamos concurso público. Estamos chegando, depois desses 3 anos de muito arroxo no Brasil, com esses ganhos, e ainda fazendo uma política agora salarial que entendo ser uma política dentro dos limites fiscais do Estado. Não é porque é ano eleitoral ou porque tem outras questões, muitas das vezes, que passam por interesse de outros segmentos políticos do Estado, que eu vou tirar o Estado da responsabilidade fiscal que ele deve seguir. Então, as condições fiscais do Estado suportaram uma política também salarial que eu julgo boa para o servidor. Nós podemos aqui garantir que todos os segmentos, nós estamos conversando quase individualmente, já tem algumas leis na Assembleia Legislativa, são específicas por segmento, por carreira de Estado. E tem algumas carreiras que as leis também, os projetos de leis, irão esta semana e até início da semana que vem. Certo. Isso tratando de questões específicas. E tem uma questão que é única, que é o que nós chamamos de linear. Então, no caso de 2018, a política salarial será a garantia do linear, que é para 100% dos servidores públicos, inclusive aposentados, de 2,8%, que é a inflação acumulada nos últimos 12 meses, e a garantia do específico. Pega o exemplo da educação. A educação, nós vamos, no específico, elevar a regência para 20% e 2,8% de linear. Então, no final, todos os trabalhadores da educação, até porque nós vamos incorporar, elevando isso também o direito aos demais, vai ter aí um impacto, um ganho de 7,8%. Então, não é verdade que é somente 2,7%. Então, dependendo da categoria, eu estou lhe dando um exemplo aqui dos trabalhadores da educação, professores, pedagogos, técnicos, passarão a ganhar na regência agora 20% e mais os 2,8% do linear. Agora entrando em outra categoria, a polícia. Os militares, por exemplo, polícia militar, corpo de bombeiro. Nós estamos há mais de um mês, eles fizeram muitas assembleias, discutiram, nós estabelecemos aqui um suporte de impacto, até onde o Estado suportaria um impacto na folha dos militares, com base neste valor. Eles discutiram uma proposta onde a função militar passa a ser incorporada. Hoje, se um policial militar que ganha função militar se aposentar, ele não leva a função. Então, ele se aposenta com salário base. Nós discutimos tudo isso e eles aprovaram em Assembleia Geral uma nova tabela. Foi aprovado pela grande maioria dos militares de carreira estadual. E eu estou honrando aquilo que os militares aprovaram com base nos limites do Estado. É o projeto de lei que eu vou mandar para a Assembleia Legislativa. Governador, e em relação ao parcelamento? Vai acabar? Tem um prazo? Não, nós pagamos o salário em dia, estamos garantindo, certo? Para pagar dentro do mês, como sempre foi a cultura do governo do Estado e do servidor, é preciso que se tenha segurança 100% fiscal. Eu não vou tomar nenhuma decisão diferente disso, porque o ano é eleitoral, porque tem grupos políticos que fazem oposição e cobram isso do governo. Acho que a minha responsabilidade com o Estado, com o servidor e com a sociedade deve orientar que o caminho a ser seguido é este. No dia que o Estado reunir condições fiscais para pagar dentro do mês,
A folha total se paga dentro do mês, mas para que o Estado nunca mais volte a fazer isso. E por que o Estado precisou fazer isso? Quando eu governei antes, eu pagava em torno de 3 milhões de dívida pública por mês. Eu voltei 4 anos depois, o Estado paga quase 35 milhões de dívida pública por mês. Quem construiu essa dívida pública não fui eu, mas eu tenho que pagar como governador. Então, essas questões fiscais a gente tem que dar segurança a ela para não ter problemas maiores, né? Não só com o servidor, mas para o usuário da política pública. Vamos lembrar que nós somos 40 mil servidores, mas tem 800 mil habitantes. Tem 760 mil que são só usuários, não são servidores, e que nós temos uma responsabilidade, portanto, redobrada. Então, tudo está sendo feito, muito bem calculado, com muita responsabilidade fiscal. Se você começar a colher os relatórios nacionais a respeito da responsabilidade fiscal do Estado do Amapá, depois de 3 anos de muitos desafios, nós temos melhorado muito a questão fiscal do Estado, sem abrir mão de garantir os benefícios. Repito, com tudo isso, concurso público sendo realizado, salário sendo pago, 13º sendo garantido, já estou com o recurso do 10º de 2018 para pagar em junho, as progressões, as promoções e os planos de carreira, porque todas essas leis que eu estou mandando para a Assembleia Legislativa têm alguma coisa a ver com um benefício específico para cada categoria. Certo. E a lei geral, que é do 2.8. Então, nós temos uma lei geral de 2.8 e as leis específicas. Você vai ver, para ir para a Assembleia, uma lei geral de 2.8, também beneficiando os trabalhadores da educação, e uma lei específica fixando em 20% a regência para os trabalhadores de educação. Então, mesmo com esse benefício, algumas categorias não vão aceitar, né, governador? Um ano político, né? Um ano político, aí tem muita gente que é candidato a deputado estadual, a federal, a senador, a governador, e a população inteligente certamente não vai se permitir a ser levada por essas pessoas que acabam se aproveitando, né, do ambiente político eleitoral para confundir a mente da população. Sempre está preparado para isso, né, governador? Obrigado. Muito obrigado, viu? Um abraço. Bem, para você que acompanhou aí e gostou do vídeo, eu peço que você compartilhe, curta também e se inscreva no canal para ficar recebendo notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.